Olá pessoal, eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo, na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. Pessoal, vamos lá. Começando mais um SEAC Pod. Hoje, as convidadas são de peso. Não que elas sejam de peso, que elas são pesadas, hein, pessoal? São de pesos, de conhecimento. São duas pessoas que moram no meu coração. Uma mora já faz 45 anos. Convidada de honra, minha irmã, Simone Vanini, vai falar para nós aqui. A segunda convidada, a Solange, a Sol, da Segurança do Trabalho, que também parceira nossa, de longa data, trabalha junto com a gente, em parceria, e ainda a gente divide o mesmo espaço. A gente está sempre no mesmo imóvel e conversa várias vezes por dia, toda semana a gente está junto, conversando e falando. O tema do SEAC Pod hoje tem tudo a ver com o nosso nome, SEAC Pod, porque pode. Pode registrar um funcionário sem o exame admissional? Pode fazer algumas dificuldades do departamento pessoal, do vínculo empregatício do colaborador com o empreendedor, que essas duas aqui hoje vão falar para nós se pode ou se não pode. Pessoal, eu vou passar a palavra aqui
para Simone Vanini, minha irmã, fazer uma breve apresentação dela e depois é a Sol que vai falar com a gente aqui. Simone, apresente-se ao nosso público. Olá, pessoal. Meu nome é Simone. Nós estamos juntos, né? Eu e o Thiago no SEAC Contabilidade há 25 anos. E há 25 anos eu estou à frente do departamento pessoal. E ao longo desses 25 anos, o governo vem apresentando certas dificuldades para nós e que hoje a gente chegou aqui junto com a Sol para tirar algumas dúvidas. E o que o Thiago falou, são muitos podes, né? Pode isso, pode aquilo, pode o tempo todo, o dia todo. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho da dúvida de todo mundo. Sol? Sol, vamos lá, Sol. Então. Apresente-se. Meu nome é Solange, né, Aparecida de Souza, sou engenheira de segurança do trabalho, mas também tenho outras especializações, né? Comecei lá atrás, em 93, no SENAC, como aluna de técnico em segurança do trabalho. Foi aonde me despertou a vontade de fazer engenharia. Aí eu fiz a engenharia de produção em 2000, né? Depois fiz uma especialização em 2001. Aí tive a oportunidade de ir para Passos fazer uma especialização no que eu queria, que era engenharia de segurança do trabalho. Isso já foi em 2010. Logo que me formei, eu estava trabalhando lá na construtora CV Lopes como assistente. E tinha um engenheiro do trabalho, que é meu amigo José Hamilton. E o José Hamilton teve que se afastar, foi para São Paulo. E eu estava finalizando minha formatura lá na FESP, em Passos. Com isso, foi me dada a oportunidade, né, o Carlos e o Valdir, de me aguardar a ter o meu certificado. Eles aguardaram 6 meses, eu consegui o meu certificado e assumi a engenharia de segurança do trabalho lá. Que legal. E montamos uma equipe. Daí, depois, vi a necessidade de fazer engenharia mecânica. Por quê? Porque o meu sócio, né, o engenheiro Egberto Neves, hoje falecido, ele era o engenheiro que me dava o maior apoio nessa questão. Aí voltei para a faculdade, fui fazer mais 2 anos de engenharia mecânica, que hoje, assim, é um diferencial na linha de projetos, né, que eu desenvolvo projetos de proteção coletiva. Que legal. É isso. Então tem bastante tempo aí, hein, Sol? Tem bastante 31 tempo. anos Né? já, 3 faculdades de engenharia, uma especialização em gestão de produção, certo? Uhum. E ainda você esqueceu de falar, os cursos de higiene ocupacional. Ah, sim. Durante o tempo a gente vai fazendo vários cursos de higiene ocupacional. Porque um está ligado a doenças ocupacionais, tipo a questão de ruído, outro é calor, outro é vibração, enfim. A gente tem que, durante o período, ir se especializando para fazer alguns laudos de saúde do trabalhador, né? Então, por isso, a gente foi durante esse tempo. Fiz vários cursos, não dá para nomear. Não dá para nomear. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação das duas aqui. Eu deixei elas falarem, mas elas esquecem de alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é que as duas são mulheres. Estão participando do nosso primeiro SEAC Pod com a presença das mulheres, então eu fico muito feliz. Não poderia faltar minha irmã. As duas são mães. A Simone, mãe da Clara, mãe da Cacá, mãe da Cecília, que está assistindo aqui o nosso episódio hoje. E a Sol, mãe da Amanda também. Então, são mulheres que estudam. A Simone tem a sua formação também. Ela vai poder falar depois, mas ela é... Vou falar, né, Simone? Pode adiantar? Pode falar. Arquiteta de formação, contadora também, 2 faculdades, tem pós-graduação, tem os cursos de especialização, tanto quanto a Sol, com a sua quantidade aí de formação que as duas têm, técnica específica no segmento e no ponto que a gente vai falar hoje, no tema, são mães, são trabalhadoras, são empreendedoras. Porque o canal aqui, a gente vai falar, no nosso vídeo, nosso canal, ele é voltado para falar para o empreendedor. Então, a Sol é empreendedora, tem a empresa dela, contou para nós um pouquinho do passado dela aí, faltou ela falar que ela é empreendedora, tem a sua empresa. A Simone empreende com a gente aqui no SEAC, já tem muitos anos, já está na veia do empreendedorismo há muitos anos, sócia da Connect, sócia do SEAC. A Simone já está há muitos anos aí na labuta. Mas vamos lá, vamos falar o que o empreendedor quer ouvir, o que ele precisa ouvir, os problemas que ele passa, as dificuldades que ele passa, a necessidade, a obrigatoriedade de ter ali na sua empresa os laudos. Aí vocês vão saber falar muito mais do que eu. A palavra agora é de vocês.
por onde que a gente começa a fazer esse desenho. Não vão brigar as duas aí para pegar o microfone primeiro, tá? Vai ter tempo para as duas falar. Então vamos lá. Podem falar para nós como que surgiu a obrigatoriedade, desde quando ela existe e por que de uns anos para cá ela vem agora com uma obrigatoriedade tão intensa e tão expressiva no que tange e no que está relacionado o empregador e o empreendedor. O empregador e o empregado. Vou falar um pouquinho do E-Social, a linha, aí entra... Aí eu entro na parte de segurança. Aí você entra nessa parte aí. Tranquilo. Hoje, a gente roda o departamento pessoal 100% dentro do E-Social, que é o ambiente do governo. O que é o E-Social? O E-Social ele é um projeto do governo em que ele finaliza toda aquela linha de fiscalização eletrônica, né? De serviço eletrônico do governo. Começou primeiro lá atrás com o SPED fiscal, SPED ICMS, PIS e COFINS, e a última fase dos SPEDs é o E-Social, que seria a fiscalização, a folha de pagamento de forma eletrônica. É um projeto do governo muito antigo assim, de há mais de 15 anos, e ele veio adiando esse projeto por anos, muitos anos. E em 2018, entra a primeira fase do E-Social, que são as empresas do lucro real, com faturamento acima de 78 milhões, que entra como piloto, né? E aí, em 2019, fomos faseando a inclusão de todas as empresas no sistema do governo. Dentro do sistema dessa plataforma do governo, ele exige tudo que está dentro da legislação. Todas as INs, todas as MPs, toda a lei, CLT 100%. E aí... a pessoa pergunta, mas eu posso... Primeiro, o que aconteceu? Primeiro foram os dados das empresas, depois foram os parâmetros das empresas, depois foram os trabalhadores e, na sequência, a folha de pagamento. Foi faseando. A última fase é a SST, que a Sol vai falar muito bem para nós. E nisso tudo, o que é o E-Social? O E-Social é a aplicação 100% da legislação. Se na CLT consta que tem que ser de tal forma a informação gerada para o governo, o cadastro, os dados, todas as informações, ela tem que estar 100% dentro do E-Social. Ai, Simone, mas eu posso fazer diferente? Não, não pode fazer diferente, infelizmente. No capítulo, no manual do E-Social, ele tem tudo descrito, tudo certinho, bonitinho, e, lógico, tem um capítulo das multas, né? Da aplicação das multas. Essas multas, por ser um programa muito novo, elas ainda não chegaram, mas com certeza elas passarão a chegar a partir do final desse ano, começo do ano que vem. Por quê? Porque a gente entra no prazo de 5 anos. Né, dos 5 anos em que o governo pode estar solicitando, pode estar notificando as empresas a apresentarem os arquivos, porque por ser uma plataforma nova, pode ser que tenhamos o XML e o governo não, e vice-versa. E aí nós vamos ter que confrontar dados com não dados. Então, a partir do ano que vem, essas multas com certeza aparecerão. Pode registrar um funcionário após o início? Não, não pode. Pode informar umas férias já passadas? Não, ele já gozou férias. Não, não pode. Com o advento do E-Social, são vários nãos. Vira uma mãe, né, Sol? Vira uma mãe que só fala não. Hoje, o departamento pessoal... Mamãe linha dura. Mamãe linha dura. Mamãe que não deixa o filho andar fora da linha. Mais ou menos isso. Para ficar claro para quem está nos ouvindo, assim. Por exemplo, você fala, pode registrar. É mais ou menos aquele solicitação do empreendedor que fala assim... Simone, pode registrar esse colaborador hoje e fazer o exame a semana que vem, o exame admissional, é isso? É exatamente isso. Mas antigamente era possível, Simone? Antigamente era tudo papel, né? Antigamente quando? A partir de quando não tem mais essa possibilidade, ou já não existia possibilidade, mas acontecia ali na necessidade do empreendedor e o colaborador faltando documentos. Hoje, com a chegada e a implantação e vamos falar assim, a consolidação do E-Social, não existe mais essa possibilidade. Então, o empreendedor ligar na empresa de contabilidade e falar assim, você aí do DP, registra essa pessoa, estou mandando a carteira de trabalho dela. Ainda tem carteira de trabalho? Não tem mais? Não existe mais carteira de trabalho. Não existe mais. Pessoal...
São tantas muito assim. coisas relacionadas ao e-social. O projeto, o regulatório, ele é tão complexo, ele é tão grande, que em um podcast aqui, eu comentei com a Simone e a Sol, antes da gente começar a gravar, que dá pra gente fazer até mentoria aqui, dá pra gente fazer um curso de e-social, de parte de departamento pessoal, de parte de segurança do trabalho, das regras, das normas, as medições, a Sol vai falar pra nós, muito bem falado sobre as medições, mas a intenção aqui do SEAC Pod é esclarecer essas dúvidas básicas. Posso registrar um funcionário, Simone, que começou mês passado hoje? Como que funciona? Não. Você recebe essa pergunta? O pessoal questiona esse tipo de... Não vou falar toda semana. É eu vou estar recorrente. mentindo. É todo dia. Todo dia a pessoa liga e fala, olha, posso registrar um funcionário? Eu esqueci de mandar o exame, eu esqueci de pegar os documentos, o funcionário, estou enrolando e eu preciso registrar. Não, não pode. Hoje, todos os dados ele tem que estar no ambiente do e-social 24 horas antes do início da atividade. Todas e todas. Vai começar na segunda-feira, na sexta-feira o exame admissional tem que estar pronto, E o cadastro no e-social. apto. Apto. Tem que estar... Eles têm que estar com a Tem que ter documentação um exame completa. admissional onde consta que a atividade e a capacidade dele física está apto a exercer as funções. Esse é um dos documentos. Esse é um. Aí, com a documentação completa, ele estando apto, a gente faz o cadastro dele no sistema e faz o envio Quando a gente registra no sistema, ele já vai automático para o e-social. Aí ele já aparece validado o cadastro e na carteira digital, que não existe mais carteira papel, já tem lá no aplicativo que a partir do dia tal, com salário tal, carga horária tal, ele já está registrado na empresa, ele já está dentro da empresa. E que é muito importante. Vou contar um caso. Posso contar um caso? Pode, o pessoal adora contar o caso. O caso é o mais legal. Tem um cliente nosso. De outra contabilidade, não é nosso. Ah, não é nosso. Você ouviu falar que teve um Eu cliente. ouvi falar. Que não é nosso. Só olha que coisa. Uma fábrica de sapato, um menino menor. Uma indústria. Não precisa ser tão assim detalhada. Uma indústria. Ela estava com um menor, 15 anos. No primeiro dia, o tal do teste, que é uma cultura francana, achar que existe o teste. Não existe teste. Não existe 6 horas de teste, não existe 24 horas de teste, não existe 48 horas de teste. Não existe uma semana de teste para ver se é bom, se vai registrar. Não existe teste, existe o registro. Existe o registro. E esse menino começou 15 anos e nesse dia ele estava lá, já no período da manhã, ele arrancou o dedo numa máquina. Nossa. 15 anos. Perdeu Aí o dedo. empregador ligou e falou, Simone, o que eu faço? Eu falei assim, corre e dá toda a sustentação. Aí ele explicou que ele estava sem registro, que ele iria fazer o teste e tudo mais. Eu falei, olha, você sabe que isso não pode, você sabe que isso não existe. Então, você corre, dá todo socorro, todo apoio, todo atendimento para o menino, né? Porque agora não tem como mais a gente correr. Porque como que a gente faz um admissional sem dedo? Não tem como. Não tem como. Não. Né? A não ser que já esteja lá na frente e tudo mais. Mas isso aconteceu, foi um prejuízo para a empresa e existem várias outras situações, né? Mas essa daí foi... o que é mais relevante nessa situação toda é que era um menor, né? 15 anos. Então, bastante coisa errada aí. Muita coisa errada. Não é só o Tudo acidente errado. em si, foi apenas um incidente, um fato que aconteceu, mas antecedia aí alguns pontos que já estavam irregulares. Vários pontos. E pegando um gancho do acidente de trabalho, qual é a relação do acidente de trabalho com os laudos os laudos que a SOL, a Segurança do Trabalho, a Engenheira do Trabalho, faz para a empresa, para o empreendedor? Esse laudo vai registrado, SOL? Ele vai lá dentro do e-social também? Como que funciona isso? Porque eu escutei falar, só para concluir meu pensamento, que você já vai dar uma explicada geral para nós. Como que funciona o seu laudo e um colaborador sofre um acidente dentro da atividade dele laboral, no trabalho dele, e ele vai dar entrada lá na UPA, no AME, no hospital, no pronto-socorro. Esse laudo seu já precisa estar disponível no e-social? É assim que funciona? Eu escutei falar isso, eu entendi certo ou eu entendi errado? Explica para nós como que funciona. Funciona da seguinte forma.
dentro da plataforma do E-Social, você tem que enviar alguns eventos, né? Tem o evento com relação aos exames, no qual a Simone disse, o exame admissional é um deles. Aí tem os periódicos, tem outros também complementares. Tem outro evento que se refere à questão do ambiente de trabalho, que essas informações do laudo com relação assim, se precisa de usar algum equipamento de segurança do trabalho, algum EPI, né? É um evento também. E tem o terceiro evento, que é a informação do próprio acidente de trabalho, que é a emissão da CAT. Então, a emissão da CAT, anteriormente, era feita pelos escritórios de contabilidade. Atualmente, essa responsabilidade passou para quem faz os laudos de saúde e segurança do trabalho. Porque o software, ele proporciona essa função dentro dele. E, assim, quem está nessa área de segurança entende, porque fez o laudo, né? Foi na empresa, avaliou os riscos, viu as necessidades de proteções coletivas para as máquinas, para evitar os acidentes, viu toda a outra questão do ambiente, se proporciona a questão do acidente ou não. Então, assim, fez uma avaliação prévia para depois emitir os laudos. Entendi. Né? Então, assim, está vinculado essa questão do acidente? Sim, totalmente vinculado. No entanto, primeira fase de nós que trabalhamos com segurança é fazer uma avaliação do ambiente de trabalho. Tem que visitar o cliente. Em loco. Visita tem que ir. na indústria, vai lá, conhece a operação da empresa. Todas as operações de uma empresa. No caso de uma indústria, como foi citado pela Simone, são N operações, né? Hoje, atualmente, o trabalhador ele está registrado como uma função, mas dentro da indústria ele faz N atividades. Então, a gente tem que avaliar a atividade daquele trabalhador, né? Daquela função. Então, esse que é o nosso trabalho. A gente faz a visita prévia, certo, faz a avaliação primeira do ambiente. Quando eu falo a gente, é a equipe, né? Porque nós temos aqui, eu trabalho com 3 profissionais técnicos do trabalho, cada um especializado numa área dentro da própria segurança. Então, a gente define quem vai. Ele faz essa avaliação prévia, traz para a gente. Quando tem que fazer alguma avaliação, por exemplo, o ambiente está muito quente, tem que avaliar o calor. O ambiente tem ruído, um barulho. Quanto que é de ruído? Isso tem tudo a ver. Ah, mas o ruído está influenciado no acidente de trabalho? Sim, por que não? Porque se no ambiente de trabalho dele, se a máquina proporciona um ruído acima de 85 decibéis, que é uma medida... Certo, um padrão, uma medida, norma. uma medida padrão, né? Se tiver acima desse nível, né? Acima de 80, a gente já indica o uso de equipamento. Então, assim, quando a gente faz o laudo, se existe o ruído, a gente indica o EPI, mas também diz quais que são as doenças correlacionadas. Pode começar primeiro pelo estresse. O ruído, ele dá uma irritabilidade no trabalhador. Se ele fica irritado com muito ruído, tempo exposto com àquele calor, ruído, sim, ele pode... Acaba provocando um acidente. Acaba provocando um acidente. É tudo uma consequência, né? Então, está ligado, sim. Tem a parte da iluminação também, que tem que ser medida, sim. né? Tem a questão da iluminação, né? A iluminação também tem uma medida. Então, a medida tem para ambientes, um ambiente geral, porque máquinas têm para máquinas tem um certo nível de lux, né? Que a medida é lux. Para escritório é outra medida de lux, né? E assim vai. Cada ambiente tem a sua medida mínima, né? Mínima e máxima? Tem Ou não existe iluminação máxima? Existe máxima também, porque tem atividades que a alta iluminação ofusca, né? Então, atrapalha também. E tem também o tipo de iluminação. Então, tem iluminação, por exemplo, para quem trabalha em indústria de calçados, por exemplo, né? Que trabalha com cola ou solvente, tem uma iluminação própria, que é uma lâmpada de uma coloração diferente, no qual o trabalhador vai identificar pela questão da qualidade do trabalho dele, mas também a questão de segurança, aonde está aquele produto no calçado. Então, são três pontos aí. Eu tenho mais alguma coisa. Por exemplo, se você comentou do som, a altura dos ruídos... A altura do som. A iluminação, a temperatura. E tem outra questão também, que também é importante, que é a questão da vibração, né? Vibração também é medido. Também. Aí vou citar exemplo de outro
outro tipo de trabalho. Por exemplo, vibração. A gente pode encontrar isso na construção civil? Na construção civil. Rompedor? O rompedor, que é a vibração de mãos e braços, Aquilo que ele ali trabalha não é fácil, em pé. não, hein? Só que... Aquilo lá é difícil, porque como que você vai criar uma medida protetiva ali, né? Então, quer dizer, o trabalhador realmente já está exposto. E no caso do rompedor também, ele está na legislação do INSS, que ele já apresenta questões de aposentadoria especial se o trabalhador tiver exposto 8 horas por dia, todos os dias, enfim. Tudo tem limite. Então, assim, ele pode trabalhar com rompedor na construção civil? Pode trabalhar. Mas aí, o engenheiro de segurança, ele vai fazer uma avaliação com o equipamento próprio e dizer, olha, no laudo, no LTCAT, que é o laudo técnico de condições, né, do ambiente de trabalho, no caso da construção civil. Então, por exemplo, pode trabalhar com rompedor? Vai trabalhar com rompedor. Mas como que nós vamos tomar uma medida ali de segurança? Nós vamos fazer uma tabela de revezamento, né? Então, assim, uma hora um trabalhador, na outra hora outro trabalhador, naquele dia que um trabalhou, ele não vai trabalhar mais, vai ser só no outro dia que ele pode usar o rompedor. Vai ter uma pausa entre esse... Não pode um uso contínuo ali no rompedor. Não pode um uso contínuo, isso no mecânico, ali no manual. No manual. E quando é numa Bobcat que rompe também? Aí não tem problema. Exatamente. Aí... Eu tô dentro da Bobcat lá, que agora a Bobcat também tem um rompedor, né? É vibração também, só que é vibração de corpo inteiro. É o mesmo equipamento que a gente usa para fazer medição, no entanto, com peças diferentes, né? Com ferramentas distintas. Ferramentas distintas. Então, dentro, a gente leva... É um disco, né? Parece um disco de vinil, mas é um disco. Você coloca no banco do trabalhador. E isso tem um tempo mínimo que a gente programa. E o trabalhador vai executar a tarefa normalmente ali, rompendo ou retirando terras, enfim. Dentro da atividade dele naquela Bobcat, ou pode ser... reta escavadeira hidráulica, não importa. Na né? máquina que ele está trabalhando. E depois, isso sai um relatório, e nesse relatório também tem 2 medidas que tem que ser comparadas. Uma uma medida chama AREM, né, que é metros, aí tem a medição mínima e uma outra medida também, que é o nível de crista, é bem interessante. É bem detalhado. Só conversar com você aqui, ó. Então vamos lá, ó. A construção civil. Vamos pegar esse segmento, por exemplo. Civil. Ela tem o problema do som, que é o rompedor. Tem. Ela não vai ter problema de iluminação, tem? Não, a acredito que não, porque ela está relacionada... A gente checa bastante na parte de carpintaria, onde tem serras, né? Porque o ambiente ali, já não existe iluminação artificial. Onde existe a iluminação artificial? Na carpintaria, geralmente. Na carpintaria, existe... no final da obra, quando está trabalhando ali o assentamento de portal, essas coisas? Dentro dos apartamentos já prontos, aí tem a iluminação artificial. Mas na 99% da construção... é a iluminação do próprio ambiente mesmo. Quando inicia uma construção, uma obra, ali o pedreiro, o servente, o mestre de obras, ali o pessoal sai do chão, não tem uma sombra, não tem uma barraquinha, não tem uma lona, ele está exposto ao sol. Sim. Como que funciona a medida de temperatura? É por prazo, por tempo, período? Como que funciona? Porque na construção civil, por enquanto eu encontrei, ainda tem mais um indicador aqui que eu vou até anotar, que é a altura. Aí, então são coisas então diferentes. Ainda tem mais essa aqui. Então vamos lá, ó. Você vê que a segurança do Vamos trabalho, tentar matar a construção civil, que é uma coisa bem comum. Que é bem perigosa. Existe na casa, na empresa, todo empreendedor tem. Se não tem na empresa, tem na casa, tem na reforma. Então, tem som, tem iluminação, temperatura. Vamos lá. O trabalhador. Na verdade, é o calor, né? Sim. A temperatura é uma medida, mas o equipamento, ele mede o calor, né? Porque o calor... nós estamos falando de higiene ocupacional. Dentro da higiene ocupacional, como que a gente mede o calor? Por exemplo, você disse que está lá um descampado, vai entrar a equipe para trabalhar, né? E está lá o sol, né? De rachar. O sol de rachar, que aqui em Franca agora tem muito sol, né? 2024 agora é só verão? Só verão, não existe mais inverno. Primeira coisa, podemos fazer a avaliação do calor em ambiente aberto? Sim, podemos fazer. Isso vai gerar a insalubridade?
Existe uma legislação, é só checar lá na legislação, que o calor em ambiente aberto, ele não gera insalubridade, mas pode gerar aposentadoria especial. Certo? Então, o calor, como que a gente ajuda o trabalhador a passar por essa fase? Primeiro, sugestão, a gente pode montar umas áreas de sombra. Tendas de sombra, áreas de sombra, né? Para que ele pode trabalhar, inclusive, eu conheço construção, né? Uma construtora aqui em Franca, que ele cobre toda a área, ele faz uma grande tenda e todo mundo trabalha na sombra. É muito legal. Outra coisa também... Mas isso é comercial industrial ou é construção civil? Residencial? Construção de prédio. De prédio, ele faz com todo um sombreiro. Ele faz um sombreiro. Ele legal, faz nunca um sombreiro. Vi. Então, mas temos aqui na cidade, como exemplo, já faz tipo um sombreiro. E lá já reduz o nível da temperatura, que quando você vai fazer o cálculo do calor no corpo do trabalhador, isso ajuda bastante. Outra questão também é a hidratação. A hidratação tem que ser água fresca, né? Como diz a norma, a legislação própria da construção civil, as normas regulamentadoras, né? Dentro da construção civil, a que incide mais é a questão da NR18, mas as outras demais, como a NR01, que fala de questões ambientais de todos os trabalhadores, também está dentro da construção civil. Então, essa questão de proporcionar a hidratação é super importante. Também a gente indica isotônicos. Por que não? O isotônico, ele hidrata o trabalhador e ele também dá uma energia para o trabalhador. E assim, outras formas também. Se é possível colocar algum tipo de ventilação em lugares que é possível, por exemplo, restaurante a gente indica. Na construção civil já está aberto ali o próprio ambiente. Então, essas são algumas formas que a gente encontra para amenizar essa situação. Aí vem a questão, vamos medir o calor? Ok, vamos medir o calor. Levamos o equipamento, né? Um termômetro de globo, né? A gente chama de TGD. O meu é o TGD 400 da Instruterm. Então, esse equipamento todos os anos ele é calibrado. Certo. Então, nós levamos esse equipamento lá, fazemos uma medição de 1 hora, que é a medida de 1 hora. E aí, a temperatura que dá são vários níveis de temperatura. A temperatura que se repetir mais, nós jogamos numa fórmula, e nessa fórmula eu analiso o consumo energético do trabalhador, porque ele tem que consumir energia. Qual que é a energia que ele consome? Por exemplo, como é que eu vejo isso? Existe uma tabela, né? Uma tabela que fala o consumo de energia. Então, assim, ele trabalha agachado, ele trabalha em pé, ele agacha e fica em pé. Ele levanta o tempo todo. Ele levanta o tempo todo, ele caminha, ele precisa correr. Então, assim, isso tudo é analisado, né? Então, dentro dessa tabela, eu jogo lá, por exemplo, 200 quilocalorias. Dentro da fórmula. E aí eu vou ver... Eu não imaginava que era nesse nível. Chegava nesse nível de detalhamento. É um refinamento, né? Bem refinado. Bem refinado. Nesse nível aí, vai sair lá, por exemplo, deu o resultado final, chama IBUTG. Esse resultado final vai estar dentro ou fora dos limites de tolerância. Então, tudo que é higiene ocupacional tem um limite de tolerância para o organismo do ser humano. Então, o calor é mais ou menos feito dessa forma aí, né? Que a gente legal. É bem pra legal. que tudo isso, né? A gente Eu não pode sabia disso, mano. Porque Você sabia você isso, mano? protegendo ela, sabe? Você sabia, eu não sabia. Ela sabe. Ela sabe. Porque você Legal. protegendo o trabalhador dessas exposições, ele não vai lá na frente requerer uma aposentadoria especial, porque ele estava... se ele passar do limite, aí ele tem direito. Se ele mas passar do se ele limite, estiver é um dentro exemplo, dos né? padrões... Você protegeu e ele não Ele não vai entra. ter direito a Ele uma não tem aposentadoria direito a especial, com tempo esse é reduzido. todo... A SST, ela entra já para O tirar... principal viés dela é entender entender o ou já ambiente. prever que lá no futuro o trabalhador Não não vai- entre com aquelas ações de aposentadoria especial, que eu Exatamente. trabalhei, eu fui Vai exposto. ter aqueles que estão expostos além do permitido. Sim, aí tem existe, direito. existe. Então, esse laudo, né, que para mim é o laudo mãe, né, que é o LTCAT, né, é ele que manda no nosso O e-social, que ele na significa verdade. mesmo? Só? Laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. Laudo técnico É. de condições De do ambiente de trabalho. E Esse que a laudo falta dele
A gente estava vendo, né, Sol? Chega uma multa de 310 mil reais. Ele varia de 3 mil a 300 mil reais, porque é 3 mil por trabalhador. Por trabalhador. Então se tiver... Por trabalhador. E por fator de exposição, Exatamente. entendeu? É 3 mil por trabalhador e por Então, multiplicador de empreendedor. Olha aqui, ó. A Sol tá aqui. 3 faculdades de engenharia, 31 anos de experiência, já trabalhou CLT, é empreendedora, tá falando coisas aqui que eu, com quase 30 anos de contabilidade, não tinha ainda, óbvio que não é meu departamento na empresa, mas não sabia desse nível de detalhamento. O governo não está para brincar. O regulatório do E-Social é um regulatório pesadíssimo. Faça os laudos da sua empresa. O empreendedor não pode brincar. Nós estamos falando aqui de um segmento, a construção civil, e a gente item, não né? chegou aos tópicos, eu vou chamar de tópicos, que são medidos e configurados e parametrizados lá dentro de um LTCAT. Meu Deus. Você não falou da altura ainda, Não, só. calma. E ainda tem mais 2 A laudos. altura é questão do acidente. Então, já é a questão do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Outro lado. Nós não chegamos lá. Nós estamos falando de higiene ocupacional, que é o LTCAT. Mas, assim, dentro disso, preciso destacar a questão do ruído. Por que a questão do ruído? O ruído, mesmo a empresa tomando todos os cuidados, como distribuindo os equipamentos, né, de segurança, se o ambiente proporcionar um ruído acima de 85 decibéis, e mesmo que o empresário distribuir os equipamentos, abafador de ruído ou os plugs, enfim. Aqueles laranjinha. O artigo, se eu não estou enganada, é 298, é uma IN, né? Uma instrução normativa 298 do ano passado, um ano e pouco, diz o seguinte: mesmo assim, o empregador irá contribuir com um fator para a questão de aposentadoria especial. Então, assim, isso existia há 3 anos atrás? Não, porque se a gente distribuísse o equipamento de segurança, controlasse a ficha de EPI, né? E 100% do tempo todo, isso estava, né, garantido. Agora, na questão da aposentadoria especial, né, eu tenho meu departamento jurídico, e o meu departamento jurídico, né, doutor William, um abraço para ele, mas, assim, a legislação fala isso, né? A legislação fala isso. Então, o ruído, ele é uma questão delicada. Mas, assim, o ruído, na questão da insalubridade, que é a questão da CLT, né? Porque é interessante, né? Porque CLT, né? Ministério do Trabalho, é uma caixinha. INSS é outra caixinha. Eles conversam? Não. Depende, né? A informação vai estar na plataforma do E-Social, mas eles não conversam muito, não. Não conversam. Entre então, eles tem alguns desalinhamentos. Desalinhamento. A questão do ruído é essa. Então, por exemplo, lá na indústria eu tenho um cliente metalúrgica. Não fala o nome, pelo não vou amor falar de Deus. o nome, só o segmento. Mas só o segmento. Mas lá o ruído varia de 95 decibéis a 100 por aí, né? De 100 decibéis. É alto? Altíssimo. Você consegue conversar dentro da indústria dele? Não consegue. De tão alto que é o ruído. Quando a gente chega para fazer uma inspeção ou para fazer uma avaliação, nós já chegamos munidos de equipamentos, porque ali a gente também não consegue escutar. Então, o que a gente fez? Fizemos um trabalho, eu avaliei qual equipamento seria melhor, defini um X lá com tantos decibéis. Hoje, ele não paga e nem vai pagar a questão da insalubridade, porque está dentro da legislação. Porque ele mudou os equipamentos deles, as máquinas. Ele atenuou o trabalhador. As máquinas dele, ele fez algum trabalho também. Ele retirou alguns setores que eram muito ruidosos, colocou em outro lugar. Ele enclausurou algumas máquinas. Ele conseguiu dar uma melhorada interessante, mas não foi suficiente para a questão do INSS, mas foi super eficiente para a questão da insalubridade, que já é o Ministério do Trabalho. Porque aí entra o INSS com a aposentadoria especial e que coloca os percentuais de pagamento a maior na folha de pagamento por conta da aposentadoria especial e que não aliviou tudo. Né? Um financiamento. Exatamente. Importante o que o Simone comentou agora. Então, a Sol faz o laudo,
e o departamento pessoal que vai fazer a folha de pagamento vai seguir exatamente aquela Realmente. insalubridade que a segurança do trabalho falou. a Então, é de insalubridade. 20%, 25%? Como que funciona esse cálculo? Assim, para ter um caso aí específico. Então assim, nós temos Quem que que dá um voltar- caso de insalubridade aí? Não, a insalubridade Um e a caso de periculosidade, insalubridade, elas é. são definidas. Periculosidade é definida 30% do salário do trabalhador. Ela é regra. É regra. Sempre vai ser 30%. Insalubridade, aí vai estar 20, 25, hoje são convenções em cima de salário mínimo federal. Entendi. A E a insalubridade. segurança do trabalho não é ela que fala o percentual. Isso. Ela só fala se tem ou não insalubridade. É assim que É Se assim tem que que funciona? aplicar a você insalubridade. tem que aplicar a E insalubridade. aí o percentual quem vê o departamento pessoal? Então, Depende da convenção coletiva. Aí tá vinculado. Se não tiver convenção- Então é o INSS, É é o muito Ministério do vínculo, Trabalho, é a convenção coletiva. O que mais que a gente tem aí? então assim, é isso mesmo. E Ah. INSS, né? Então, o que tem que ficar claro, né, para todo mundo é essa questão que insalubridade, periculosidade, CLT, Ministério do Trabalho, aposentadoria especial e INSS. Então, assim, o que nós falamos agora há pouco do ruído é questão assim, se o EPI atenua, não vai pagar a insalubridade e pode incidir ou não em aposentadoria especial. Agora, a questão da periculosidade já é uma legislação assim, o que é periculoso, né? Sim. Por exemplo, explosão, Explosão. inflamável. Então, isso né? é fácil de laudar. Posto de gasolina. Tudo tem que ser avaliado, tudo precisa de uma visita prévia, tudo tem que ver as condições do ambiente de trabalho. Mas, assim, como exemplo, um posto de gasolina, né? Um posto de gasolina. Posto de gasolina, pode Aplica-se a acontecer... periculosidade. Até mesmo para a pessoa que trabalha dentro da loja de conveniência, Ela tem no uma caixa, distância da bomba. ela também está Determinada com periculosidade na na folha de pagamento dela. O mesmo percentual do frentista que está lá na bomba. Depende. Ou não, tem uma diferença? Tem uma aí? diferença, sim, igual a Simone disse. Exatamente, essa distância é super importante. Aí a norma regulamentadora, número 20, diz lá que se o trabalhador está dentro do posto de gasolina, mas tem uma distância de 15 metros, acima de 10 metros, aí a atendente lá não tem... Direito à periculosidade. Ela não É. vai receber periculosidade. Mas os frentistas e todo mundo... Via de que regra, quiser- frentistas já têm periculosidade. sim, Os Simone. de moto, né, Simone? Quem é moto, porque tá na Quem é rua, moto entrega, frentista, motoboy, isso. office boy. Exato. Todos Tá que na rua, subiu numa moto tem que ter. 30%, tem. Se ele tiver uma exposição E contínua mesmo que for de só uma 8 vez por horas- semana, só um lugar que ele vai específico, Se ele sair de moto a trabalho, se ele for no banco, uma vez por semana, ele tem 30% de porque periculosidade. um dia que ele subir numa Se ele motocicleta, estiver sujeito a essa deslocar função, até sim. qualquer lugar, sendo ali uma solicitação do empreendedor da empresa, ele tem que ser remunerado com 30% Você de pode ter periculosidade. certeza que nesse dia vai cair da moto. Aí já é um case, já. Aí a Simone já tá dando Já spoiler aí. É o que mais acontece, né, Simone? Então, assim, todas as atividades a gente avalia, né? E aí, E a na gente periculosidade, vai entra a altura que você tanto Ah, queria tá. falar É, da eu- construção civil. Aí Não vamos falou voltar da pra construção civil eu tenho que ainda, terminar esse... Falta esse tópico, por favor. Finalize a Vamos construção lá. civil, Construção Sol. civil, como ele gosta muito de construção, vamos lá. Vamos lá, fala da A construção. construção civil trabalha em altura. Trabalho em altura, né? Acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. Acima de 2 metros, montei o andaime, subi na Andaime. escada. Acima de 2 dois metros, eu já trabalho em altura. Altura, que é a legislação, a norma 35. Então, na minha casa, eu trabalho em altura. Eu tenho uma É, escada lá de 5 metros e eu Então, trabalho. você trabalha em altura. É, ninguém Então, vai a pagar a sua NR35 periculosidade. fala que acima de 2 metros é trabalho em altura. O que o empregador, né, tem que fazer nessa hora? Por exemplo, vai locar um andaime, né? Vai locar um andaime completo, né, gente? Tudo, né? Vai locar lá o pezinho dele com regulador, vai com escadinha, um guarda-corpo, vai dar Plataforma. a plataforma, os pisantes, os pisos, tudo Chama certinho. pisante, aquele É um piso, né? Um piso metálico Sim, lá. com... Então, completo, né? Que quando vem aquelas peças todas emendadas, amassadas ali, isso não é andaime, né? Tem outro nome, mas andaime não é, né? Aquele com aquelas É. madeiras tudo recortada, Nossa, no resto de obra não é Ei, andaime, meu não. Deus do céu, tem uma no caminho de Ah, casa. que lá ó, não pode, que eu não, vejo aquilo lá, me dá lá até medo. Não pode, Sol. Não pode. Não pode. É uma plataforma de trabalho chamado de gambiarra, né? Mas tudo bem. Gambiarra. Gambiarra. Literalmente uma gambiarra. Literalmente uma gambiarra E se que pode causar acidente. A engenheira de segurança do trabalho
Solange chegou lá no cenário, Simone pediu para fazer um laudo, passou o nome da construtora, a Sol chegou lá com seus equipamentos de medir ruído, de medir som, de medir temperatura, a vibração. A Sol chegou lá, e aí? Tá E aí? tudo fora de ordem. Ninguém Ok. tem EPI. Nossa. Nenhum dos trabalhadores está com bota lá, aquela botina de segurança. Não tem o aparelho auditivo, o protetor. O andaime é feito da forma mais precária possível. Como que funciona, Sol? Bom, é o Como seguinte, que é o seu posicionamento? O meu posicionamento é o seguinte, eu faço uma visita prévia, Sim. converso com o construtor ou quem estiver me atendendo, digo que eu vou fazer um diagnóstico da situação atual. Primeira questão que eu vou trabalhar é na segurança do trabalho. A higiene eu vou trabalhar também, mas o que é primordial é não acontecer acidente e principalmente em altura não ocorrer um acidente que seja grave ou um acidente fatal. Então, eu trabalho nessa linha, né? Começo por aí. Vamos resolver a questão da altura? Vamos dar algumas opções para que o empregador consiga continuar a sua obra, né? Sua construção. Mas tem alguns momentos que a gente fala assim, pessoal, vamos ter que parar, interromper, dar as condições, né? mínimas, treinar o pessoal e listar os equipamentos para que no treinamento eles já estejam vestidos com as vestimentas apropriadas e o técnico vai e faz os treinamentos. Aí começa do treinamento básico na construção civil, né? Desde o uso de uma máscara, uma botina, um capacete, óculos e chegar no cinto de segurança para que ele consiga trabalhar. Mas para chegar no cinto de segurança, a construção tem que ter condições para isso. Senão também não adianta. Não adianta ele só ficar passeando lá com o cinto de tiver... segurança, mas não tem lugar para amarrar o cinto de segurança. Exatamente. Acontece que é o isso. sistema de linha de vida. Muito. Acontece muito. É comum. É muito comum. Assim, numa área que eu atuo bastante, sabe? Porque, assim, aqui no escritório, eu atuo na área do e-social, na área de treinamentos e o outro mercado meu, proteção coletiva e sistemas de linha de vida de ancoragem. Então, assim, é onde eu atendo bastante, então por isso que eu tenho... Você tem expertise aí e você pode falar com propriedade. Nisso aí, sim. É tudo, aí, né? Esse também, né? Esse também, com né? certeza. Então, aí, eu começo por aí. Dando condições, o empregador entendendo qual que é a real situação e a gente começando a organizar aquilo lá, a gente pede um tempo, trabalha 1 semana, 2 semanas, 15 dias, aí eu vou mudar o foco, trabalhando naquela questão da segurança e vamos partir para a questão da higiene. O que seria? Betoneira. Betoneira trabalha com o quê? Cal, cimento, etc. Ok. Tem poeira? Tem. Ah, ok. Qual que é a ficha química desse cimento? Qual que é a ficha química dessa cal? Qual que são os componentes aditivos que tem aí, entendeu? Para que a gente comece a pensar na higiene ocupacional para definir, sim, a máscara que o trabalhador vai usar, entendeu? Para que isso não contamine o organismo dele, ele fique doente do trabalho. Eu nunca vi na construção civil um trabalhador utilizar máscara. Ah, então... E olha que eu reparo, hein? Olha que eu vou te passar os nomes dos meus clientes. Que vai isso, ficar, que legal. É bem legal. Eu não sabia. Até, pra falar a verdade, quando você comentou máscara, eu pensei no pintor, quando ele lixa a parede. Exato. E aquela massa, aquele pó da massa, pra parede ficar lisinha, também gera um pó lascado. Sim. Então eu imaginei, mas não pensei na betoneira. Realmente, o cimento e o saco de cal, né? quando você faz ali, ele solta aquele pó. Ele solta aquele pó. Inala aquele pó. Exatamente. Aí, o que a gente faz aqui em equipe? Nós ensinamos a ele como trabalhar. Então, você está trabalhando com esse material, então você não vai deixar o piso seco, você vai umidificar o piso, porque a poeira vai assentar. Então, é uma das medidas. Então, assim, são N coisas que dá para fazer na construção civil. Eu sou apaixonada na construção civil. Eu também gosto, viu? Eu também gosto. Por ele quis saber tanto de construção, porque ele é apaixonado na construção. Eu também sou apaixonado. Trabalho em todos os ramos, mas em fazenda também a gente trabalha e tem alguns pontos também, mas então nós falamos de som, ruído, iluminação, temperatura. Ficou claro pra gente aí quando tem aberto não é fator de calor, quando o ambiente não é fechado, por exemplo, está exposto a um campo aberto, né? Isso. Mas ambiente fechado, sim. Ambiente fechado muda. Eu vou citar, por exemplo, você quer do calor? Sim, da temperatura. Da temperatura. Por exemplo, uma empresa que trabalha com fornos.
Certo. né? Trabalha com fornos. O ambiente dela é totalmente aberto. Ela pode ter, assim, aberturas, grandes portas, enfim. Mas o ambiente, até mesmo para o forno ficar aceso, ele precisa de estar... Calor, ele gera calor, ele gera um calor. Então, assim, existe o limite de tolerância para a insalubridade e para aposentadoria especial, como eu já disse, existe. Só que ali, por ser um ambiente fechado, o critério é maior. Então, por exemplo, o consumo de energia que seria na construção civil de 200 quilocalorias, a gente onde tem fornos, a gente já vê lá na tabela. Lembra da tabela? Do esforço da pessoa, né? O esforço físico da pessoa. Pode estar em 400, 450, e que o limite da temperatura tem que ser menor. Vamos pensar, se o limite na construção civil pode ser 28 IBUTG, lá, por exemplo, tem que ser 20, 19, entendeu? Entendi. Porque o consumo energético do organismo dele é maior. Qual é um segmento que tem esse problema com temperatura? Só para a gente ter um exemplo. Por exemplo, quem trabalha Caldeira? com caldeiras. Aquele operador de caldeira? O operador de caldeiras é um excelente exemplo, que na cidade é muito comum, né? E o churrasqueiro, dessas churrascarias aí? A gente já fez o cara que fica na churrasqueira, uma ele medição também de temperatura em cozinha de restaurante, Sim, né? tem clientes daqui, realmente, que a gente fez vários... Todos os anos a gente volta e faz a avaliação. Da cozinha. Da cozinha. O que a gente faz? A gente vê que se está acima do limite, né? Olha, está quase no limite ou chegando no limite. Nós vamos dizer o quê? Pro dono do restaurante. Pro empreendedor. Olha, pro empreendedor. Você vai precisar de abrir uma janela aqui. Ah, mas não pode porque a Secretaria da Saúde, tal secretaria não permite, não sei o quê. Ok. Então, vai colocar um modificador, vai colocar... Ar-condicionado conta? Gente, eu já vi... Não, tem um cliente daqui também. Olha, só não que fala tem nome. ar-condicionado na cozinha dele, eu juro por Deus. É lá perto do Unifran. Não pode Pra falar o aqueles lados de nome. lá, Não não pode vou falar falar. o nome. Tem ar-condicionado? Não pode? Não pode? Pode, normal. Pode. Bom, pode. Pra nós, da segurança do trabalho... Não tem nada que impeça. Agora, se tiver alguém que impeça, ele que vai lá impedir. Porque pra nós, o importante é pro trabalhador. É a temperatura ali, a temperatura do ambiente está apropriada. Se é com ar-condicionado, se é com ventilador, umidificador, não importa. Desde que a temperatura esteja dentro dos padrões. Dentro dos padrões. Mas nós não podemos só deixar de falar só desses grandes riscos, né? Porque são empresas que apresentam, sim, grandes riscos, mas temos também o risco ergonômico. Sim, é Nós verdade. temos o químico, e que aí entram a maioria das empresas, né? A gente entra o pequeno comércio, entra as prestações de serviço, que a gente hoje se confunde muito, que todos podem ter a DIR, não são todos, né? Eu não... É a de isenção, a declaração de isenção? De inexistência de risco, de inexistência né? de risco. Então, a gente fala dos grandes problemas, né? Que são problemas mesmo, e que eles têm que ser sanados, mas a gente não pode deixar de pensar naquele pequeno e que precisa dos laudos, né? E que a pessoa fala, nossa, mas a minha atividade aqui é tão tranquila, e que na verdade não é. Tem um boy que vai para a rua, tem aquele que pega a escada e sobe para pegar uma mercadoria lá em cima, a 4 metros de altura. Exato. Né? Então, aí não pode ser emitida uma declaração de inexistência, né? Só aí você vai falar... E o escritório de prestação de serviços... Não vou falar de contabilidade, não. Mas o escritório, prestação de serviço tranquilo, ele tem algum risco? Qual que é o Existe, risco? às vezes, o auxiliar de limpeza entra por conta do uso de produto Exatamente. químico. Então, assim, o que a Simone está dizendo é perfeito, Simone, é isso mesmo. Porque, assim, você tem que avaliar o todo, né? Como que a gente vai fazer uma declaração de isenção de risco para uma empresa que tem atividades administrativas? Sim. Sentar? Sim. Tem atividade com moto? Sai na rua? Sim. Tem a pessoa da limpeza? Temos a pessoa da limpeza. Enfim, são exemplos que a gente está citando. Então, a declaração de isenção de riscos é para aquela empresa que, além de estar ali no grau de risco 1 ou 2, tem também a questão do grau de risco pelo CNAE, né? Sim, Código Nacional de Atividade Econômica. Exatamente. Então, assim... Você tem que avaliar. Então, às vezes, chega pra gente assim, porque eu trabalho aqui com o SEAC, mas tem outros contadores que a gente até agradece. Cada contador que a gente atende, a gente fica muito feliz, né? E a maior parte a gente tem aqui a parceria. Mas que a gente vai fazer a visita. Então, às vezes, fala assim, gente, mas você não vai fazer a DIR?
Então, eu falo, olha, eu vou fazer a visita técnica, eu vou te cobrar pela visita técnica. E se chegar lá a gente analisar que tem um agente de risco, nós, infelizmente, não vamos poder fazer a DIR. Você vai ter que me pagar a visita técnica, E como não também vai ter a DIR. fazer os Os laudos laudos. e não vai ter a DIR. Mas é o correto, eu acho que tem Né? que ser por aí. As coisas Tem que ser por aí. Então, assim, agora a questão da ergonomia, né? Nós, na nossa equipe, nós temos o nosso fisioterapeuta, o Dr. Samuel Riccioli, que veio aqui fazer uma palestra. Um abraço para ele, né? São os meus parceiros aí. Ele também faz essa avaliação. Então, esse ano, nós já começamos a visitar esse tipo de atividades, né? Porque vamos recomendar trocas de cadeira, né? A questão postural, a questão do computador, né? Qual que é a altura do que o trabalhador deve ficar para não atingir a coluna dele? Qual que é a altura da tela? Ele precisa de um mousepad, ele precisa de um encosto para os pés. Então, assim, é um atendimento a mais que a gente já começou a fazer esse ano, porque isso não está hoje no e-social, essa informação, mas vai estar o ano que vem. Então, a gente já está... Tá chegando a hora já. Se não chegar o ano que vem, vai ser no outro. Então, assim, saúde do trabalhador, o governo vai cobrar. Ele vai cobrar, sem Ele sombra vai de cobrar. E é dúvida. importante que o empreendedor faça também, né? Só vamos falar pelo lado correto, o lado humano. Eu acho que é correto que faça, que tenha cadeiras que sejam apropriadas. Sim. Que, O apoio de pé que a gente tem funcionários que solicitou, que porque tem se sentem melhor. Tem duas pessoas aqui no SEAC que nos pediram, falou, Thiago, compra agora. Então... Esse tipo de coisa, eu acho que o empreendedor tem que ter a consciência que realmente ali a empresa não é ninguém se não tiver as pessoas que estão ali. Exatamente. A empresa não é nada sem as pessoas que estão trabalhando ali. Então, aqui nós sempre tivemos essa... Vamos falar assim, essa máxima, né, Simone? Não é nem a máxima, essa regra. Uma regra. Para nós é cultural, para nós é comum fazer o correto. Agora, Exato. tem alguns empreendedores que resistem. A verdade é essa, que não querem fazer, que acham que é bobeira, que não precisa disso, não precisa daquilo. A Simone, a gente é bem alinhado nisso, nosso discurso é o mesmo. Acho que a gente pensa muito que tem que registrar, que tem que estar pagando o INSS, tem que pagar no teto. Claro. A gente encontra uma resistência, né, Simone? Recorrente, muito grande do empreendedor que não quer pagar uma contribuição para o governo num valor mais expressivo e quer pagar no salário mínimo. Mas isso aí é de pessoa para pessoa. Mas o que tem que ficar claro, empreendedor, você que nos assiste, é que cada vez mais o governo está se equipando, aprimorando, buscando a informação, e que muitas vezes a gente, lá dentro do empreendedorismo, não sabe a riqueza de informações que a segurança do trabalho, o departamento pessoal, o seu RH, ou qualquer outra atividade que está relacionada à sua administrativa ali, está alimentando o governo. Então, ele alimenta pelo e-social, a Simone, muito bem dito, falou pelos outros portais do SPED, a parte de nota, de entrada, saída, venda. Pessoal, você é empreendedor. Eu acredito que até esse bate-papo nosso aqui, ele vai precisar de mais capítulos. Parte 2. Parte 2, parte 3, parte 4, porque como a Sol disse, só no segmento da construção civil, falando dos tópicos aqui da periculosidade, aposentadoria especial, aquilo que tem que ser medido, dito, feito, entregue, e porque também tem que quebrar um problema cultural aí, né, Sol? O trabalhador impregnar essas novas regras. Sim. Não é fácil. Impregnar, o empregador acaba que indo pela questão da legislação, o cumprimento das O regulatório. A gente ouve muito assim, e o antes trabalhador não era é treinamento, assim, né? Aí o empregado, O quando ele se trabalhador resiste, é ou ele se treinamento. recusa a usar os EPIs, o que deve ser feito? Olha, assim, atualmente eu não vejo essa Ignorância, resistência essa tão grande, resistência não. tão forte. Já vi isso no passado. Uhum. Já vi, teve um caso, até vou contar um caso, né? Pode contar um caso Deve aqui? contar. Já que você gosta de construção civil. Ah. O caso foi o seguinte, começamos, né, nessa construtora que eu disse anteriormente. Meu chefe, engenheiro José Hamilton, falou assim, olha, vamos fazer um diálogo da segurança lá na obra X. Então tá, vamos, eu, né, assistente dele, eu era engenheira de produção, mas eu não era engenheira de segurança, então eu era assistente dele. Vamos lá. Chegou lá, ele começou a falar, né, olha, vocês receberam o calçado de segurança, vocês receberam o capacete, vamos, né, usar isso aí e tal. O encarregado simplesmente
de bermuda, né? Óbvio, que tava de chinela também, né? Nossa. Capacete nem pensar. Ele virou as costas e saiu andando. Saiu andando. E os demais trabalhadores lá escutando e viu o encarregado, né? Era uma subempreiteira, né? E saiu andando. Então, isso aí foi assim, eu fiquei em choque, porque foi uma falta de respeito muito grande, né? Sem dúvida. Mas o meu chefe não ficou para trás, não. Deu um belo de um grito, né? E chamou ele para trás e falou da necessidade. E a minha parte naquela questão foi começar um nível de treinamento muito forte. De conscientização, Conscientização né? Eu atendendo muito uma forte. fiscalização e eu questionei a uma fiscal do trabalho, eu estava no Ministério há anos, porque isso nem existe, essas fiscalizações pessoais não existem mais. E eu falei, mas ele se recusa a usar o EPI. Ele falou assim, a obrigação da empresa é cobrar. Ele não usa, ele não pode fazer parte da equipe. Exatamente. Demite. Então ele tem que dançar conforme É porque a música governo toca. vai cobrar da empresa. Conforme, mas é o O governo certo. vai cobrar. Se o funcionário se recusa, infelizmente... Realmente eu acredito que não tenha tanta resistência mais. Diminuir Mas bastante, mas pode É acontecer. uma mudança cultural. É uma É mudança igual um cultural. dia eu assisti uma palestra que estava falando do início da lei seca. A lei seca vai pegar, não vai pegar? Até então, todos os brasileiros, não todos, a grande maioria, consumia álcool e dirigia, certo? Aí ele falou assim, né? Ele levantou e falou... Alguém perguntou para ele, você acha que essa lei vai pegar? Ele só falou assim, há 20 anos atrás, ninguém usava cinto de segurança dentro da cidade. Ninguém. E nós começamos a lei. Existe hoje, você vê a possibilidade de alguém andar sem cinto de segurança na cidade? Então, quer dizer, ela demora a consolidar, ela demora a impregnar, a cultura ela tem um prazo para ser modificada, mas eu percebo hoje, principalmente na construção civil, a Simone sabe falar até melhor do que eu, que sim, os empreendedores já começam a entregar, cobrar o uso, e as resistências culturais, pessoais, porque isso é pessoal, Sim. começa a cair. Não tem mais tanta resistência em relação aos EPIs, né? O que eu penso é assim, por que o trabalhador, como que o trabalhador ele vai usar o equipamento se aquilo incomoda? Ele só vai usar o equipamento de segurança se ele ver que aquilo é bom para ele. Bom pra ele. Então, é a conscientização. Então, isso está na construção civil, está na indústria, está em todo o trabalho que precisa de uso de equipamento de segurança. Toda atividade, né? Todas as atividades que necessitem, o pessoal tem que ser treinado. Não adianta mesmo você entregar o equipamento e não ensinar o uso e nem tampouco o porquê do uso, né? O porquê ele tem que entender. Agora, aquele que não entender realmente não pode fazer parte Da equipe. da equipe. Demissão. É. Liga lá no RH, liga no departamento pessoal. o empregador Aviso vai prévio. trabalhar, né? Indenizado, né, Simone? Indenizado. Indenizado, não tenta dar advertência não, ou dá advertência? Não, nem perde tempo. Não perde tempo? Não. Você acha que não compensa dar advertência para dar justa causa? Não, aquele funcionário que precisa ser advertido, ele já quer ser advertido, né? Ele quer Ele ser já demitido quer, por justa ele causa já- e depois reverter na justiça? Não, a justa causa ninguém aplica, né? É difícil? É Quando difícil aplica, aplicar. toma reversão? Toma reversão. Entendi. Então, vamos lá, o jogo não é fácil de jogar Não, e o empreendedor não pode brincar. não. É laranja podre, a gente tem que tirar ela da nossa Eliminar. vida, da nossa frente e não ficar com esse trabalhador ali. Por É a aí. pura verdade, É né? pura verdade por aí. Sol, fala pra nós um case aí, que eu comecei, falei, você vai contar um case aí de pode ser aí uma tragédia, um Nossa. problema ou uma coisa que foi muito legal na sua experiência. 31 anos, eu tenho certeza que você tem. Eu tenho pra falar de departamento pessoal aqui, não vou poder falar com a propriedade que a Simone fala, mas eu queria que você falasse pra nós aí um episódio marcante na sua história, na sua experiência, relacionada ao seu trabalho, ou que você fez uma diferença muito grande na vida da eu pessoa, posso ou que de citar. fato você presenciou uma tragédia. Conta pra nós aí. Não, eu posso falar invertido, né? Assim, uma coisa que aconteceu comigo, mas não foi só comigo, foi com uma equipe de trabalho, foi um resultado. Nós conseguimos um prêmio. Ó, e é legal, hein? Então, foi assim, numa outra construtora, né? Nós fizemos um trabalho de higiene ocupacional numa construção de Araras, No município de Araras. município de Araras. Nós fizemos um trabalho, todas essas avaliações,
todos os controles, todas as fichas, todas as instruções. E isso foi feito, tem um concurso, né? Que é no nível do Estado de São Paulo, o concurso da Seconce. E, na época, a nossa construtora de Araras conseguiu demonstrar o trabalho, né? Eu fiquei muito, assim, feliz com a equipe, muito orgulhosa de ter participado disso. Foi uma vitória, assim. E nós não tivemos nenhum tipo de acidente, a construção estava em perfeitas condições. Foi uma vitória, né? Agora, de acidentes acontecem muitos, mas eu não gosto de ficar falando muito de acidente, não. Não gosto, mas a gente tem que prever o nosso público, o nosso empreendedor, porque muitas vezes, ela vai ou pelo amor ou pela dor. A minha mãe que fala muito isso para nós. E, assim, um dos fatos que eu consigo convencer alguns empreendedores aqui é quando eu conto alguns casos que nós aqui no CA Contabilidade já passamos, né, Simone? A Simone pode falar melhor do que eu. Eu vou dar alguns exemplos. Não está tão relacionado à segurança do trabalho, mas são passagens que o nosso cliente empreendedor teve com seus colaboradores. Por exemplo, cair de uma altura de 10 metros de um andaime que não era um andaime regulamentado, igual você comentou aí, com uso de cinto de segurança. Teve um ferimento grave, a pessoa ficou acamada por 90, 120 dias. E aí eu te falo, não era registrado. Não era 120 dias, não. Já está um ano, assim. Já faz um ano. Então, assim, tem alguns casos que a gente tem que falar. Outro caso que aí veio a óbito também. Uma empresa que tinha o famoso teste. Coloquei a pessoa para fazer o teste, foi andar de moto à noite, fazer uma entrega, bateu numa caçamba, veio a óbito. Então, assim, o empreendedor ele tem que entender que muitas vezes as coisas acontecem e pode acontecer conosco, com a gente. Então, daí a importância de não fazer o teste, certo, empreendedor? Entrou na sua empresa, que esteja com o exame admissional, como a Simone disse no começo, com o registro pronto. Não arrisque. Não arrisque por pouco uma coisa que pode custar muito caro para você. Então, outra coisa que eu falo agora demais, quando eu vou abrir uma empresa, eu atendo muita abertura. Eu já falo para o empreendedor, olha, você vai abrir sua empresa, ter CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, vai registrar colaborador, certificado digital, você vai precisar dos laudos do trabalho, você vai falar com a SOL. Se você não falar com a SOL, você não pode registrar colaborador. Ah, Tiago, mas eu já tenho 2 pessoas que estão me ajudando lá. Um separa, o outro faz entrega. Eu falo, tá errado. Você precisa correr, você já precisa fazer urgentemente aí os laudos, porque aí eu falo do risco que você está correndo, do CAT, do acidente de trabalho, que hoje é feito pela segurança do trabalho, sem ele não consegue fazer. Então, assim, eu concordo que a gente não gosta de falar de coisa ruim. Eu também não gosto. Mas nós, empreendedores, estamos sujeitos desde que a gente não ande na linha. Se andar na linha e tiver os laudos, o registro do colaborador, não tem nada melhor do que está correto, Simone? Você pode falar mais algum? A falta do laudo no ambiente do e-social já é um motivo de autuação para a empresa. Não é só acontecer um problema, um acidente, eu preciso da empresa de saúde e segurança do trabalho. Antecede isso. Antecede. A falta do laudo já é uma penalidade. Exatamente. A falta da informação já é uma inconformidade. do documento no ambiente, ele já é uma inconformidade. E assim, como que a gente atua quando acontece essas aberturas de empresa, né? A primeira coisa que a gente faz é a guia de encaminhamento para o médico. Nós mandamos a guia pronta. Por quê? Porque com a guia pronta tem lá o exame essencial e tem todos os complementares. E aí não falta exame para que na hora que for lançar na plataforma do e-social, fique faltando algum exame complementar. Que é o caso, por exemplo, de uma função de abastecimento. Um trabalho em altura, ele tem 8 exames complementares, né? O trabalhador vai subir no andaime. Um cozinheiro tem N. Churrasqueiro, você não respondeu a parte o churrasqueiro. da churrascaria, que ele está na frente da churrasqueira ali. Avaliar, o calor. Tem que avaliar o calor. Quanto tempo que ele fica? É 1 hora? São 2 horas? Ele reveza. Se colocar um ar-condicionado, não vai ter. Não é bem assim. Realmente tem que tem que fazer a medição. Tem que fazer a visita prévia e depois a gente faz a avaliação, né, quantitativa de calor. Simone, algum case? Eu falei tantos, que são assim os que gravaram. Você contou os meus casos aí. Eu já antecipei, né? Deixei algum para você aí. Não, é correria. Tem um que acho que você esqueceu, de um cliente também que precisava com urgência, estava trabalhando na empresa, né?
E ele teve uma lesão seríssima aqui na cervical, no pescoço aqui, ficou meses acamado. E aí ele falava, me arruma um admissional. Preciso de um admissional. Preciso de um admissional. Então, são coisas que não existem, nunca existiram, mas o empreendedor fica ali numa... Porque, às vezes, o uma empregador... esperança que não é, de uma coisa que não tem Ele contrata como. uma pessoa, um menino de 20, 21 anos, 22 anos, que é o caso do que morreu, né? Que sofreu um acidente lá na caçamba. Era um menino novo, né? Tinha 20 anos. E um filho. E falou, de 2 anos ou 3 anos. O menino agora não precisa, porque ele não vai aposentar. Todo mundo pensa, tem essa ideia, né? Tem uma visão Não, distorcida. você aposentar lá na frente, pensa na aposentadoria. E aconteceu o pior, infelizmente. E não tem o que fazer, né? Aí já não tem mais o que fazer. Porque a família fica também sem o benefício, né? E a família, e uma criança de 1 ano, né? Meu Deus. Não é fácil, hein, só. Realmente tem que começar. Não tem idade, zerado, não né? tem sexo, não tem cor, porque agora é obrigatória a ficha de raça e etnia assinada pelo trabalhador no E-Social. Detalhe, empregador. Então fala pra nós isso. Todo funcionário tem que ter a ficha de raça e etnia assinada pelo próprio funcionário, se declarando, se autodeclarando, branco, preto, pardo e o que tiver na ficha, que são os dados oficiais do IBGE. Então, essa é uma ficha que é obrigatória no E-Social, autodeclarada pelo trabalhador. Olha, não sabia. Um detalhe também, não sabia. Eu tô aprendendo muita coisa aqui hoje, viu? Simone, uma última dúvida. A carteira de trabalho hoje é digital. Então, hoje você não pede mais aquela carteira de trabalho azul, não existe, que a gente está acostumado. Mas e quem tem aquela carteira? Pode jogar fora? Não precisa guardar mais? Ou ainda é um documento que precisa... O que está ali está só ali, ou o que está registrado e anotado ali à mão, ou muitas vezes colado uma etiqueta, já está lá dentro do social? Se a pessoa fizer a consulta no Gov, no CNIS, e constar aquele período que está na carteira, já está no sistema no Gov, já está com o governo. Ele pode dispensar a carteira ou guardar de recordação. Nós somos mais novos, né? Nós não precisamos tirar aquela carteira azul lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Temos. Mas quem hoje vai partir para o primeiro emprego, não existe mais a carteira de trabalho. Desde 2018. Desde 2018, a carteira digital. 2017, 2018. É isso, o trabalho no escritório de contabilidade e a parte do departamento pessoal. A gente aprende muito. Fica 100% na mão da Simone, então muitas coisas eu não sei mais como que funciona. Mudou tudo, né? E precisa passar isso muito para o empreendedor. Meninas, mulheres, estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Queria que vocês deixassem um recado aí para o empreendedor. Sol, você já pode deixar o seu contato. Para quem quiser procurar a Sol, precisa, eu acho que todos os empreendedores precisam do... Eu acho não, né? Todos precisam dos trabalhos que a Sol Engenharia entrega. Eu recomendo, depois desse bate-papo nosso aqui, eu acho que a gente nunca tinha conversado tão detalhadamente dos trabalhos que a Sol Engenharia entrega. Onde que ele vai encontrar e o que você quer deixar aí de recado para o empreendedor? Seu momento. Falando ali, ó, para aquela câmera ali, Sol. Bom, assim, nós estamos à disposição, né? Tem meu Instagram, Sol Engenharia e Segurança, né? .com, isso. E vocês podem entrar em contato lá. E também nós temos o WhatsApp, que a gente usa bastante, no meu 16 99172 8305. E quem vai atender, na maioria das vezes, vai ser a Silvana, né? Que é a nossa assistente. Braço direito. Braço direito aí, que ela entende muito, né? Ela faz muita coisa pra gente. E a gente está à disposição, né? E não esquecer dos projetos também. Quem trabalha com construção civil, chame a gente, que eu tenho uma outra assistente também, a Amanda, que é nossa arquiteta. Fazemos os projetos aí. E pode chamar que a gente resolve. A gente vai dar um jeito aí para você. Coloca na mão da sua engenharia que a solução está pronta. E nós vamos tentar atender da melhor forma. Parabéns, Sol. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela parceria. A Simone vai fazer as considerações finais dela para nós agora. O que você vai recomendar para o empreendedor, Simone? Você que é do departamento pessoal. Primeiro, agradeço a Sol de estar aqui com a gente, né? Eu estou grata, sempre grata. E deixar claro para todos que o SEAC Contabilidade, que nós do Departamento Pessoal colocamos diariamente para os empregadores, é sempre para cumprir as regras. E a gente tem que pensar que, cumprindo as regras, a gente fica tranquilo e diminui quase a zero o risco de todo empregador. Estamos à disposição
para esclarecimento de toda e qualquer dúvida. A Sol está aqui com a gente no mesmo prédio. Isso. A gente pode agendar horário juntos, né? E vamos pegar firme, porque o governo não está brincando. Ele está fiscalizando bem legal. E a gente está aqui para ajudar. Né? Pessoal, olha só. Segurança do trabalho aqui, 31 anos de experiência, sabe tudo de segurança do trabalho. A Simone com 26 anos, Simone? 25. 25 anos de departamento pessoal. O que tem de conhecimento aqui, o que tem de experiência, igual eu falei no começo, eu vou finalizar. Um time de peso aqui nós temos. Pode recorrer a essas meninas, os clientes que a gente já tem de CA, que a gente indica a Sol, ela sabe disso, é parceira nossa de longa data. E assim, não deixe para amanhã o que você precisa fazer ontem, tá? Isso já passou do dia, já passou da hora. Corra, o que a Simone recomendar, o que a Sol falar, vocês precisam fazer. Não tem o que discutir. Faça o que elas lhe solicitarem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Elas mandam, elas são verdadeiras referências aqui na área de segurança do trabalho e departamento pessoal. Do fundo do coração, eu quero agradecer a Sol. Eu que agradeço, muito grata pela oportunidade. Por participar, também, por enriquecer o nosso podcast aqui. O SEAC Pod é um detalhe, é um departamento que tem muitos detalhes com muito pode, isso, pode. Como eu delego essa parte para Simone, não, é responsabilidade dela, então esse pode eu passo para ela. E Simone, muito obrigado. Parabéns às duas mulheres aí por terem participado do primeiro podcast aqui do SEAC Contabilidade, fico feliz, do SEAC Pod, a presença feminina aqui. Agradeço de coração toda a equipe SEAC, ao Lineker que está aqui com a gente gravando, Obrigada, e eu, Lineker. o cara do vídeo, do áudio, e a todas a equipe CA Contabilidade e a equipe da Só Engenharia. Muito Beleza, obrigada. pessoal? Uma salva de palmas para nós aqui. Obrigado.